Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de quê? Concurso público. Tá aqui, ó. Polícia Federal 2018, banca CESP Sebrasp. Vamos começar. Texto aqui, vocês aí. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B e C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, tudo a ver com o que está acontecendo, né? Foram selecionados para serem examinados. Então, já tem cheiro de conjunto, né? Falou de A, B e C, são os países, a gente já dá aquela sinalizadinha aqui, A, B e C. Disse que o total é 30, a gente já coloca aqui o total de 30. E disse também que constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou B. A ou B significa A união B, isso é 25. Só que união representa tudo que está em A e que está em B. Reparem que tem uma parte da união que está em C também, né? Continuando. E aí ele vem com a maldade, o primeiro sabão. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C. Quando ele diz que desses 25 passageiros ninguém esteve em C, ele já me deu um mole. Ele já está me dizendo que aqui é 0. 25 é a soma somente desses 3. Ok? Segue daí. E 6 desses passageiros estiveram em A e B. 6 é na meiuca. Como essa soma de A ou B é 25, eu passo automaticamente a saber que se essa soma desses 3 é 25, aqui é 19. Porque 19 com 6 dá 25. Pronto, o meu escopo já está armado, né? Outra coisa, tem 30. Se aqui é 25, cadê os outros? Estão aqui, ó. Então agora é só tomar cuidado. Vamos lá, hein? Número 57. Vamos começar. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. E julgue, todos nós sabemos que é verdade, certo ou errado. Nada de verdadeiro ou falso. Certo ou errado. Se 11 passageiros... Opa, já vou desenhar de novo o que já está determinado, tá? É importante que você saiba que isso aqui já não muda mais. Não interessa as questões que eles vão falando, se referindo. Isso aqui é o escopo. Isso aqui já não vai mudar mais. O total vai ser sempre 30. Aqui embaixo, que é o C, aqui é 5. Isso aqui é 0. Aqui é 6. E essa soma vai dar sempre 19. A partir daí é que eu vou ler. Se 11 passageiros estiveram em B, não se esqueça que estiveram em B é isso tudo aqui. 11 passageiros estiveram em B. Se aqui é 6, aqui só pode ser 5, porque ele disse que 11 estiveram em B. Mas como essa soma é 19, aqui só pode ser 14. Então, mais de 15 passageiros estiveram em A. É verdade. O número de passageiros que estiveram em A é em 20, ok? Ou seja, certo, nada de verdade, certo. Tem. Continuando o número 58. Se, reparem, sempre, não te custa, é uma economia boba, mas já bota logo o esqueleto, porque você sabe que a pergunta vai vir daqui, ó. E você não pode usar o que você usou na 57, toma cuidado, tá? Total de 30, A, B, C, aqui é 6 e aqui é 5. Isso não muda mais. Agora eu vou ler. A quantidade de maneiras distintas... Não, desculpa. Se 2... Eu estava lendo a 59. Se 2 dos 30 passageiros selecionados foram escolhidos ao acaso, então a probabilidade desses 2 passageiros terem estado em 2 desses países, então eu vou escolher 2 passageiros e quero saber a probabilidade dele estar nos 2 países, ou seja, esses 2 passageiros têm que ter vindo da interseção. E a pergunta é probabilidade. Qual é a probabilidade deles pertencerem à interseção de A com B? Muito bom. Mete a mão no primeiro passageiro e tira alguém que esteja na interseção. Você tem 6 chances em um universo de 30. Já tirei o primeiro. Agora mete a mão no segundo passageiro e tira alguém que esteja na interseção. Você já não tem mais 6.
porque já saiu 1, você só tem 5. E você não tem mais 30, só tem 29. A conta foi muito ajudada, porque 6 vezes 5 é 30, e corta com esse 30, deu 1 sobre 29. E a pergunta é se esse número é inferior a 30. Não, não é. 1 sobre 29 é superior a 30. Isto é certo ou errado? É errado. Né? Quanto maior o denominador, menor o resultado. Bem, questão número 59. Repare que o esqueleto já está armado, já vou aproveitá-lo aqui. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um deles tenha estado em C, é superior a 100. Então eu quero que, essa é a grande dica, pelo menos um deles tenha estado em C. Ele me disse que isso daqui, ó, é maior do que 100. Repare que quando você retira 2 passageiros, é a quantidade, ele não está usando probabilidade, ele quer contar, é um exercício combinatório. Ou o primeiro saiu de C e o segundo não C, ou o primeiro saiu de não C e o segundo C, ou os 2 saíram de C, ou nenhum deles saiu de não C. Verifique bem. Pelo menos um deles tenha estado de C, esse serve. Esse serve. Esse serve. O único caso que não serve é esse. Então, numa prova que você precisa de tempo, vai logo para a solução destrutiva. Você vai contar os casos que não servem. Como é que a gente conta isso, Alex? Presta atenção. Dos 30 passageiros, você vai escolher 2. Isso é o total. Total. A ordem importa, se você escolheu A ou B ou A, é o mesmo grupo. Então isso é uma combinação de 30 que você escolheu 2. Será que todo mundo aqui serve? Tem gente aqui que não visitou C? Tem. Então tem gente que visitou C e tem gente que não visitou C. Então tá todo mundo aqui. Então quem que você tem que tirar? Os caras que não visitaram C. Se você retirar os caras que não visitaram C, você vai ter a certeza que tem pelo menos um que visitou C. E quando eu olho para o meu desenho aqui do lado, quem foi que não visitou C? Vou botar em tom sobre tom. Esse cara daqui não visitou C. Esse cara daqui não visitou C. Esse cara daqui não visitou C. Então são esses caras que não servem. Então vamos calcular os que não servem, que é uma combinação de novo, porque escolher fulano A e B ou B e A é a mesma coisa. Uma combinação de 25 em que você escolhe 2, não serve. Esse combinação de 30 em 2, se eu não me engano, 30 vezes 29, o 28 corta sobre 2, 870, 435. Já a combinação de 25 em 2 é 25 vezes 24 sobre 2, 25 vezes 12, isso dá 300. O total menos o que não serve, a resposta, o que serve é a diferença, 435 menos 300, 135. E ele está dizendo que é superior a 100, logo isso está certo. Bem, questão número 60, para mim, a mais difícil desse bloco que envolve esse exercício. Considere que, separando o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, ou seja, nesse exercício ele já pediu uma separação entre A, B e C. Já pediu uma separação. Seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade vale a metade? Vale a metade. Pelo menos a metade dos seus componentes era homem. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem no máximo 14 mulheres. Tem uma coisa que você tem que entender antes de começar a atacar o exercício. Se a quantidade de mulheres é máxima, a quantidade de homens é a menor possível. É isso que você tem que procurar buscar. Se você quer calcular a quantidade de mulheres máxima, sempre coloque, no mínimo, a menor quantidade possível de homens, tá?
Muito bom, mas eu não sei quantos tem no A, tem no B. Esses 6 vão ser contados aqui e lá, e esses 19 são distribuídos. Então a primeira tentativa que eu vou te dar, uma dica, né, para concurseiro é a seguinte. Você não sabe, então você pode começar meio que chutando, né? Você pode botar que tem 19 aqui e 0 lá. Nesse exato momento eu teria no A 25 pessoas, onde se pelo menos a metade é homem, eu tenho que ter 13 homens, que é a menor quantidade possível que eu posso botar para ter metade, e a quantidade de mulheres passa a ser 12. A quantidade de B passa a ser 6. Se a quantidade de homens tem que ser pelo menos a metade, a de homens, olha lá, 6. A de homens passa a ser 3. E a de mulheres passa a ser 3. E no C, que tem 5 pessoas, se pelo menos a metade é de homens, então a de homens é de 3 e a de mulheres é de 2. Quando eu fiz isso é meio tentativa. Eu botei um 19 aqui no olho e um 0 no olho. Fui contar a quantidade de mulheres, olha quanto deu. 17. E ele falou que é no máximo 14. Numa prova de velocidade, eu falo, peraí, eu criei uma situação que deu 17 e que não é no máximo 14. Eu já poderia botar tranquilamente que isso aqui é falso. Mas é claro que você pode... Ah, Alex, se eu botasse... Tá falso, tá errado. Tá errado, não tá falso. Tá errado. Claro que você pode tentar. Ah, vou tentar mais um, Alex, estou inseguro. Vou botar 0 e 19. Vou inverter agora. Bem, inverteu? A quantidade de pessoas que tem no A já passa a ser 6. A quantidade de pessoas que tem no B passa a ser 25. Então é evidente que você só vai trocar, né? Então não vai mudar o total. E aí você fica na dúvida, e aí? Será que eu tenho que testar todos os casos? Então, para uma solução mais chiquerê, nós vamos mostrar que isso independe do total, tá? E aí eu vou ser absolutamente rato. Eu vou chamar a quantidade de pessoas que foram somente ao A de 2x. Alex, por que você não chamou de x ao invés de chamar de 2x? Porque como eu sei que eu vou dividir ao meio, é melhor dividir 2x ao meio do que x. Porque 2x ao meio é x, e x ao meio é x sobre 2, e a gente não gosta de fração. E com isso, com esse 2x, a quantidade de homens que tem no A, a quantidade de pessoas que tem no A, é 2x mais 6. A quantidade de pessoas que tem, deixa eu apagar isso aqui, porque não vale mais nada. A quantidade de pessoas que tem no B, se aqui é 19 e aqui é 2x, aqui é 19 menos 2x. Mas a quantidade de pessoas que tem no B é 25 menos 2x. E o C é fixo, 5. Vamos começar. Quantos homens eu posso colocar no mínimo para que ele tenha pelo menos a metade? Cara, 2x mais 6 é uma quantidade par, no mínimo x mais 3, x mais 3. Que é a metade. No mínimo a metade. Muito bom. Já aqui é um leve sabão, é ímpar, né? 25 menos 2x, né? E aí a gente tem que dividir de maneira malandra. Se o homem tem que ser pelo menos a metade, ele tem que ser um pouquinho a mais do que as mulheres, a gente bota metade de 25, olha lá. 13 menos x dividindo por 2, e o outro é 12 menos x. Esse número é maior do que esse. É maior do que a metade. Pelo menos a metade não dá porque ele é ímpar, né? E aqui é fixo, não tem jeito. Tem que ser 3 e 2. Tenta calcular a quantidade de mulheres. Ela é x mais 3, somado a 12 menos x, somado a 2. O x cancela, e agora eu provei matematicamente que ela é fixa. Logo, no máximo 14, está errado. Matemática objetiva. Um beijo!